Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos começando a lição de número 4. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo aqui ele é produzido para ajudar você no estudo da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso é importante haver uma dedicação da sua parte. Primeiro, reserve um tempo para ler o texto bíblico. Segundo, reserve um tempo para ler a sua revista. Terceiro, reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, você precisa saber que ela tem uma estratégia educacional muito própria. Aqui, na descrição do vídeo, existem 3 informações que são informações úteis para o seu aprendizado. Primeiro, ao cronograma da aula, a maneira como eu estou organizando o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há também uma aula-atividade, que serve para a verificação do aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, recomendo que faça a aula-atividade. Por fim, há um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Como falei, estamos na lição de número 4 e o título da lição é O Puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Bem, antes de apresentar a vocês o cronograma da aula, deixa eu fazer aqui um comentário que eu tenho repetido há já algumas lições. Nesse trimestre, nós estamos estudando o movimento pentecostal sobre o aspecto histórico. Portanto, é imprescindível que você procure um professor que tenha um domínio da história e apresente para você esses aspectos históricos daquilo que se pretende olhar do movimento pentecostal sobre uma influência de muitas correntes históricas cristãs. Mas, independente de qual seja o movimento cristão ou o período da história, todo movimento cristão precisa de uma base teológica muito boa para ser considerado um movimento genuinamente cristão e não uma heresia. Por isso que aqui nas lições, o meu objetivo é explicar para vocês o texto bíblico e me concentrar nesses aspectos para que eles nos sirvam como parâmetro de avaliação dos processos históricos e das decisões futuras que a igreja local precisa tomar. Ao longo da história, movimentos cristãos acertaram e erraram na maneira como compreenderam o cristianismo, e hoje esses movimentos chegam até nós como uma reflexão para aprendizado. E eu considero que a base sólida desta reflexão precisa ser o texto bíblico. Por isso que aqui na lição eu sempre vou me deter no texto bíblico e recomendo a você procurar uma outra aula onde um professor que tenha a especialização em história da igreja explique então esses aspectos históricos que estão destacados na lição. Tendo feito essa explicação, eu posso agora explicar para vocês o cronograma da aula, a maneira como eu vou seguir com a apresentação do conteúdo. Essa lição está dividida em 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar o contexto literário dos Salmos 85:6. Professor, por que o Salmo 85:6? Porque segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, o Salmo 85:6 é o texto mais importante, é o texto que se conecta com o movimento puritano, e por isso que eu quero explicar o contexto em que as palavras do Salmo foram escritas. Já na segunda sessão da aula, eu quero então explicar apenas os versículos 4, 5, 6 e 7. Por fim, eu encerro esta aula fazendo algumas aplicações. Que desafios há para nós hoje, depois de entendermos esse texto bíblico? Inclusive, é nas aplicações que a gente faz essa reflexão histórica. O que nós aprendemos com os acertos e com os erros desses movimentos históricos. Tudo bem? Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar essas 3 informações, tanto o cronograma da aula, como a aula-atividade e o fórum para você deixar as suas dúvidas ou seus comentários, de maneira que você consiga usufruir o máximo deste conteúdo e ele sirva para a sua edificação.
Começando então a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário do Salmo 85:6. E para explicar o contexto literário do Salmo 85:6, eu queria ler aqui uma citação que vai conectar o Salmo 85 com o seu ambiente histórico e com o movimento puritano. Então veja que neste comentário, de maneira muito precisa, há uma conexão entre o Salmo 85 e o movimento puritano. E como há uma conexão clara, eu trago então este comentário para a gente perceber porque que este Salmo 85 é importante para o movimento puritano. Veja comigo. O Salmo 85 é uma das grandes orações de piedade, e daqui que nós temos este nome do movimento puritano, né? Humana no saltério. Este cântico se alegra pela graça libertadora e perdoadora que flui de Deus para o seu povo, oferecendo ao leitor um belo vislumbre da realidade de um coração que anseia andar com Deus. Juntamente com o Salmo 80, este salmo tem sido particularmente importante para a Igreja da Escócia, porque o movimento puritano é um movimento inglês, durante os períodos de avivamento ou renovação espiritual. Veja, esses autores estão nos dizendo que para o pietismo, né, para esse movimento de piedade, o Salmo 85 e o Salmo 80 são salmos importantes relacionados à devoção diária. Isso por causa dos assuntos que estes salmos abordam. Deixa eu explicar então o contexto do Salmo 85, e aí você vai ver por que o movimento de piedade, o puritanismo, em muitos sentidos, lê o Salmo 85 diariamente e ora com muita frequência o Salmo 85. O Salmo 85 ele foi feito numa ocasião onde houve uma grande catástrofe na nação de Israel. E o motivo dessa catástrofe está relacionado ao pecado cometido por aquelas pessoas. Diante deste acontecimento, aquelas pessoas então decidem orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que ele manifeste a sua salvação. E aqui no caso do Salmo 85, a salvação está relacionada a essa restauração. Eles desejam ser restaurados e voltar que as coisas voltem ao seu devido lugar. Então eles vão usar aí como fundamento para este pedido de que Deus os salve e os livre daquela catástrofe que veio em consequência do pecado, está exatamente o caráter do Senhor. Eles não confiam em suas próprias ações ou no mérito pessoal, mas eles decidem recorrer no caráter de Deus. Em quem Deus é, por causa de quem Ele é que eles podem fazer este pedido. E aí quando chega, veja, quem Deus é explicado no versículo 1, 2 e 3, que não vai ser objeto do nosso estudo hoje, mas eu recomendo que você leia, porque esta apresentação do caráter de Deus vai ser a base dos pedidos que vão aparecer no versículo 4, 5, 6 e 7. Porque nesse pedido, se baseando em quem Deus é, o salmista vai então fazer 3 perguntas para exatamente levantar a questão de Deus restaurar a sorte de Israel. Oração de penitência, 3 perguntas a Yahweh que são feitas nos versículos 5, 6 e 7. Primeira pergunta: você estará irado para sempre? Segunda pergunta: Yahweh prolongará sua ira? Terceira pergunta: Yahweh nos reavivará novamente? Veja, são 3 perguntas que estão sendo feitas nessa oração de penitência, ou seja, nesta oração onde se reconhece o pecado cometido, e são perguntas que colocam exatamente em foco o caráter de quem Deus é. As respostas para essas perguntas são apresentadas de maneira implícitas nos versículos 1, 2 e 3, onde ele fala sobre o caráter do Senhor. Por isso que ele começa o Salmo 85 falando do caráter do Senhor. Porque levando em consideração quem Deus é, a resposta para cada uma dessas perguntas é muito clara. A resposta para a pergunta: você estará irado para sempre? E Deus responde: não, ele não estará irado para sempre. Segunda pergunta:
Yahweh prolongará sua ira? Não, o Senhor não vai prolongar a sua ira. Terceira pergunta, o Senhor nos reavivará novamente? Sim, o Senhor nos reavivará novamente. Por causa desse caráter de quem Deus é, essas pessoas podem depositar no Senhor a sua esperança. Então, o versículo 1, 2 e 3 ele é fundamental, porque fala do caráter do Senhor. E quando chega no versículo, a partir do versículo 4, o que nós encontramos então é este pedido de quem está orando, reconhecendo o seu pecado e confessando as suas transgressões e pedindo a Deus que lembre-se da sua misericórdia. Talvez a maior lição sobre o Salmo 85 que o movimento pietista conseguiu extrair está relacionado exatamente a esta devoção de quem chega diante do Senhor, reconhecendo como ele é grande misericórdia e paciência. Veja comigo esta citação, isso vai ficar ainda mais claro. O Salmo 85 ensina que os humanos nunca devem subestimar sua pecaminosidade diante de Deus, do Deus justo, mas também nunca devem subestimar a graça de Deus para com pecadores indignos. É evidente neste salmo que nenhum desafio está além da capacidade do Senhor de mudar. E, portanto, nenhuma pessoa está tão perdida que não possa salvá-la. Isso é maravilhoso porque isso nos permite refletir que a pecaminosidade individual e a pecaminosidade comunitária foi prejudicial para aquelas pessoas na sua relação com o Senhor. Por isso que hoje nós, os cristãos, precisamos considerar a vida de pecado como um problema. Não tem como empurrar as minhas ações pecaminosas para debaixo do pano, como se nada estivesse acontecendo e como se estivesse tudo bem. Nós precisamos considerar que Deus conhece todas as nossas ações. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor. E é isso que nós aprendemos no Salmo 85. Aqueles que reconhecem a sua própria maldade, a sua própria desobediência, descobrem que o Senhor não despreza um pecador arrependido, porque essa é a característica de Deus. Ele é misericordioso e cheio de paciência. Começando a segunda sessão, eu quero então explicar para vocês os versículos de número 4, 5, 6 e o versículo de número 7. Vamos começar com o versículo de número 4 e 5. Veja comigo. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos. Deixa de lado tua ira contra nós. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás tua ira por todas as gerações? Você viu? O versículo 4 e 5, eles refletem uma necessidade que eles têm exatamente para aquele momento que eles estão vivendo. Essas pessoas precisam, naquele momento, que o Senhor faça duas coisas. Quais são as duas coisas que eles precisam? Primeiro, restaura-nos. Segundo, não continue irado contra nós. Não continue irado contra nós. São essas duas coisas que eles precisam. Primeiro, a restauração indica que a situação daquelas pessoas não é boa. Eles foram assolados pelo mal. Apesar disso, eles acreditam que o Senhor pode reverter aquela situação. De maneira que, assim como o Senhor permitiu que acontecesse o juízo por causa da desobediência, o Senhor pode interromper aquele sofrimento por causa da sua bondade, misericórdia e paciência. É por isso que no segundo pedido está a súplica que o Senhor não continue irado. Porque foi exatamente por causa da ira do Senhor que eles estão passando por toda essa situação. O Senhor está permitindo que eles escolham pela maldade que eles cometeram quando eles desobedeceram. E aqui, talvez, dizendo isso, fique difícil para nós compreender como é que alguém pode sofrer por cometer pecados contra o Senhor. Por que esse tipo de relação entre pecado e juízo no povo de Deus acontece de maneira tão
natural no texto bíblico. E aí eu queria ler com vocês uma citação que esclarece essa questão, que é uma questão importante na teologia bíblica. É difícil para cristãos que não costumam se aprofundar no Primeiro Testamento entender como Deus, que vemos como Pai, que vemos como Salvador, que vemos como Consolador, também pode ser um Deus de ira e fúria. A ira feroz de Deus é uma resposta apropriada ao nosso fracasso no pacto. Falhar em cumprir o pacto tem consequências graves. Se qualquer uma das partes da promessa falhar em manter sua parte do acordo, a parte ofendida tem o direito de ficar irada e executar justiça. Israel falhou em cumprir suas promessas pactuais. Veja, nesse comentário, os autores aqui estão explicando para nós por que é que o Senhor ficou irado e por que é que isso foi ruim para Israel. Foi feita uma aliança entre o Senhor e Israel, e essa aliança envolvia compromisso de ambas as partes. Inclusive, no semestre passado, no ano passado, né? Eu expliquei isso para vocês na aula que nós tivemos sobre a lei do Senhor. Se você quer entender um pouco mais a fundo esses aspectos da aliança, eu recomendo que assista a lição 3. Não farás para ti imagem de escultura. Lá naquela lição, eu explico quais são os aspectos da aliança que estão envolvidos entre o Senhor e Israel. Os compromissos e as responsabilidades. E aí acho que vai ficar muito mais claro o que é que o Salmo 85 está assumindo aqui. Então, se você não é um aluno aqui assíduo da plataforma, eu recomendo que vá lá, assista e compreenda por que é que eles estão associando este sofrimento à ira do Senhor. Mas, para você que já assistiu e para você que já entendeu o aspecto da aliança, nós compreendemos aqui que essas pessoas estão colhendo os benefícios da aliança ou os malefícios da aliança no caso específico. Eles não responderam às exigências que foram colocadas na aliança, e exatamente por terem desobedecido ao Senhor e aos estatutos que o Senhor estabeleceu na aliança, eles estão sofrendo. Eles estão colhendo pela sua desobediência. Eles estão sendo tratados de maneira como merecem ser tratados, porque isso está muito claro na aliança entre o Senhor e eles. E este sofrimento serve exatamente para ensiná-los algo que é muito importante neste momento da história de Israel. Para eles, será muito melhor contar com a bondade do Senhor do que colher os resultados da desobediência. Então a aliança tem esses aspectos que ali no momento prático para eles serviu para que eles percebessem: é melhor ter o Senhor ao nosso favor. Eles estão sofrendo e estão sofrendo com isso há muito tempo. Não é um sofrimento que veio agora. A noção do Salmo é que esse sofrimento ele é um sofrimento que perdura. E como este é um sofrimento que perdura, eles desejam mudar o cenário desse sofrimento. Veja o que o Golden Gay escreve sobre isso. Aquilo que o povo precisava ser salvo ou restaurado não é explícito. Ou seja, não é dito no Salmo para a gente o que eles pedem de restauração, ou o que eles estão sofrendo, facilitando o uso do Salmo em diferentes contextos, inclusive em movimentos petistas. Mas o paralelo deixa claro que o problema do povo é novamente a ira de Yahweh, aqui descrita como uma irritação. E Yahweh está prolongando a ira em vez de prolongar o compromisso. Como eu expliquei, por causa da aliança que o Senhor fez com eles se comprometeram em obedecer ao Senhor e contar com o favor divino. Mas quando eles decidiram quebrar a aliança, o que eles estão vendo é o Senhor trazendo um juízo prolongado. Eles estão sofrendo com isso há muito tempo. E diante deste sofrimento que é consequência dessas desobediências, eles decidem que não querem continuar assim sofrendo por causa do pecado. Por isso que eles pedem ao Senhor que não continue indignado. Isso vai ficar ainda muito mais claro para nós nos versículos 6 e 7. Não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, Senhor,
e concede-nos a tua salvação. Veja, se aquela situação os deixou abatidos, a restauração que eles estão pedindo que o Senhor faça vai deixá-los animados. Porque quando isso acontecer, todos eles vão reconhecer que aquilo foi uma ação do Senhor. Tanto o juízo como a restauração são reações do Senhor. E é exatamente por causa disso que eles vão se alegrar. Porque eles estão colhendo as consequências da desobediência, mas então, depois de tanto sofrer, depois de se arrependerem, eles querem colher o amor leal do Senhor. Mas aqui é importante perceber que eles se arrependem, mas eles não têm nada para oferecer em troca. Não há nada que eles possam fazer para mostrar ao Senhor que o Senhor deve usar de misericórdia. Por isso que tudo que eles podem contar aparece para nós aqui como o seu amor leal. O amor leal diz respeito a esta misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, o amor da aliança, é mais do que suficiente para criar neles essa esperança de que o Senhor é cheio de paciência e bondade, que são o caráter do Senhor explicados nos versículos 1 a 3. Por isso que antes deles verem o Senhor fazer qualquer coisa que vai beneficiá-los, que aqui no caso é esta salvação e essa restauração, o que eles precisam de fato é que o Senhor mude o status espiritual que eles ocupam. Naquele momento, eles precisam deixar de ser vistos como o povo da desobediência e precisam passar a ser vistos como o povo a quem o Senhor ama. E isso é um reconhecimento que essas pessoas têm consciência que o seu pecado trouxe aquela condição. Nenhum deles está tentando passar aqui por inocente. Foi a desobediência comunitária e coletiva que causou todo esse sofrimento. Apesar disso, ninguém quer continuar sofrendo por causa da desobediência. Ninguém quer continuar sofrendo por causa da ira do Senhor. Ao contrário, eles querem desfrutar do cuidado do Senhor que está destinado a este povo da aliança. E por isso que é tão importante recorrer ao amor leal do Senhor. Isso faz parte do seu caráter. E o que nós podemos confiar é que Ele nos ama, mesmo que a gente não mereça. Como falei, essa é a base do pedido deles, o caráter de Deus. Veja o que os comentaristas escrevem a esse respeito sobre o Salmo 85. Deus nos ama não por causa do que fazemos por Ele. Ele nos ama simplesmente porque escolheu fazer isso. Aleluia. Um dia falharemos em fazer as coisas que sentimos que nos tornam aceitáveis. E o mundo cairá ao nosso redor. Sim, um dia nós falharemos. O salmista deixa claro que o desejo de Deus de ter um relacionamento conosco e perdoar-nos é imerecido. Para pessoas que estão colhendo o sofrimento que veio em decorrência dos seus erros, eles só podem contar com o amor leal de Deus. Eles não merecem esse amor, mas eles podem acreditar que a graça é uma das características do caráter de Deus. A bondade, a misericórdia e a paciência. Deus pode demonstrar bondade, misericórdia e paciência para essas pessoas que não mereciam bondade, misericórdia e paciência. E essa é a confiança deles. Deus decidiu nos amar, mesmo sabendo que um dia nós falharíamos em obedecer aos seus mandamentos. Isso revela o quanto Ele é cheio de bondade, paciência e misericórdia. E é com base nisso que essas pessoas, arrependidas pelo que fizeram, pedem ao Senhor que restaure a sorte delas. Para encerrar a aula, eu queria fazer algumas aplicações. Como esse texto se aplica para nós hoje, nos ajuda a refletir de maneira histórica sobre o pietismo. Primeira aplicação. A vida de pecado é um problema que afeta a nossa comunhão com o Senhor.
O que eu estou chamando aqui de vida de pecado é essa decisão deliberada de algumas pessoas de decidir entregar-se aos seus desejos carnais. Quando nós somos seduzidos e arrastados pelos nossos desejos, a gente acaba indo em direção ao pecado e a gente acaba se afastando do Senhor, porque a gente prefere a concupiscência da carne, os nossos desejos, o pecado. Mas às vezes o que as pessoas não imaginam é que este pecado acaba privando essas pessoas da oportunidade de desfrutar da comunhão com o Senhor, da oportunidade de gozar do cuidado do Senhor. E por isso que, perdendo de vista aquilo que elas deixam de desfrutar, uma boa parte dos cristãos, para não perderem os benefícios comunitários, preferem esconder o seu pecado. Professor, o que são benefícios comunitários? É a oportunidade de você poder cantar numa comunidade, pregar numa comunidade, liderar em uma comunidade. Então, eu não tenho em vista os prejuízos espirituais do pecado. Eu tenho em vista os prejuízos comunitários. Olha, já que talvez eu vá deixar de fazer alguma coisa, então eu não vou contar para ninguém e vou levando enquanto eu puder levar. Porque o que eu não quero perder são os benefícios comunitários. E aí nós perdemos de vista o maior prejuízo, que é a comunhão com Deus. Eu vivi uma experiência pastoral dessa, que foi uma experiência interessante. Em uma comunidade de fé, um jovem músico da igreja, estando em relação sexual com sua namorada há muitos meses, um dia alguém descobre e isso se torna um caso público. Se tornando um caso público, acontece o que naturalmente acontece com todos os pecados escondidos. Quando todo mundo sabe, o pecador sempre se arrepende. Ele não se arrepende enquanto ninguém sabe, mas quando todo mundo sabe, ele quer dar uma de arrependido. Isso é muito natural para pessoas que se deixam guiar pelas suas concupiscências. E esse jovem então foi conversar comigo sobre o pecado que ele estava cometendo. E eu tentei entender o que passava pela cabeça daquele jovem. Há quanto tempo você está tendo relações sexuais sem estar casado com a sua namorada? Ah, uns 6 meses. E por que você não procurou antes para a gente conversar sobre isso? E então ele me disse exatamente isso que eu acabei de falar a vocês. Pastor, eu não vim porque eu tinha medo do senhor me proibir de tocar aqui na igreja. E eu gosto tanto de tocar. Você percebe? Ele está muito mais preocupado com a privação comunitária do que com a privação da comunhão com Deus. E eu tentei alertar exatamente sobre isso. Eu disse, olha, o prejuízo aqui não é deixar ou não deixar de tocar. O prejuízo aqui é deixar de desfrutar do cuidado e da misericórdia do Senhor. Porque tocar ou não tocar não é um benefício eterno à sua alma. Isso é um aspecto da vida comunitária. Mas o que você deixou de desfrutar foi dessa comunhão e do cuidado de Deus. E às vezes um sem número de pessoas acha que o pecado não afeta a sua vida nesse ponto. Por isso que preferem seguir com o pecado escondido. E mantém as coisas ali no sigilo até que todo mundo descobre e aí milagrosamente a pessoa se arrepende. Mas ela se arrepende porque todo mundo descobriu. Mas se ninguém tivesse descoberto, ela levaria isso assim por anos. Por quê? Porque na cabeça da pessoa o único prejuízo que é comunitário. Se descobrirem, vão me proibir de fazer alguma coisa entre a comunidade. Nós estamos nos privando de desfrutar do cuidado do Senhor por causa do pecado. E este é o grande prejuízo que o pecado causa. Segunda aplicação. O Senhor não despreza um pecador
arrependido. E não é porque o pecador mereça misericórdia ou tenha feito alguma coisa para merecer. Pelo contrário, o pecado nos faz merecer a condenação. Mas o Senhor usa de misericórdia por causa do seu caráter. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de bondade. Essa deve ser a confiança do pecador. Deus sempre é cheio de misericórdia e paciência. Então, por que eu não vou me arrepender dos meus pecados? Por que continuar escondendo isso? Por que levar isso comigo? Se Deus me chamou para uma vida de obediência e uma vida digna diante dele, por que continuar vivendo à margem da vida espiritual que Deus tem para mim? A única decisão é porque você se deixou controlar pela sua natureza carnal. Porque diante de Deus, se você se arrepende das suas práticas, o próprio Deus, além de lhe perdoar, nos dá o Espírito Santo que nos santifica, que nos fortalece para uma vida digna. Se a pessoa deseja continuar, é porque ela quer exatamente desfrutar dos desejos carnais. Mas você, que não quer desfrutar dos desejos carnais, você que quer abrir mão dos seus pecados, você vai descobrir que o Senhor salva náufragos como eu e como aquele que clama pela sua salvação. Então, clame ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e descubra o quanto o Senhor é cheio de misericórdia e paciência. Terceira aplicação: não ignore suas ações, reconheça o seu pecado. Bom, parece que o vitimismo se torna uma das posturas mais comuns quando nós queremos justificar os nossos erros. Pessoas encontram justificativas que, para eles, são as mais plausíveis para justificar aquilo que elas estão fazendo. Mas, às vezes, o que nós não consideramos é que o que o Senhor espera de nós não é justificativa, é arrependimento. Pessoas podem usar argumentos mais estranhos. Eu conversava com um homem que tentava justificar por que Deus permitiu que ele cometesse adultério. Como se o pecado do adultério trouxesse benefícios espirituais e que Deus tivesse um plano naquilo. Aquela foi uma conversa tão estranha, porque na cabeça de muitas pessoas é assim: não, Deus sabe que eu preciso disso. Ele entende que o pecado faz bem para mim. E como eu sou um filho amado, ele vai me dar tudo que eu quero. Veja, se você quer desfrutar da comunhão do Senhor, você precisa tratar seriamente o pecado. E para isso, você precisa chamar o pecado pelo nome que ele tem: pecado. Nós não podemos justificar os nossos pecados como se o Senhor fosse perverso como nós. Quer ver um exemplo? Quando um casal está discutindo e um grita com o outro. E o outro responde: por que você está gritando comigo? Ah, eu estou gritando porque eu estou mal-humorado. Ah, então o seu mau humor justifica você gritar comigo? Justifica. É isso que eu estou dizendo a você. Ao invés de nós chamarmos o pecado pelo pecado, a gente começa a chamar por outros nomes. Mau humor. Então, se eu estou desequilibrado emocionalmente, justifica eu tratar você mal. Se eu não estou bem, justifica eu entrar aqui nos comentários e tratar com arrogância alguém. Se eu sou invejoso, justifica eu falar mal de você. Se eu sou ganancioso, justifica eu querer passar a perna. Mas justifica para pessoas que querem viver no pecado. Para o povo da aliança, que deseja obedecer o Senhor, não é possível seguir no caminho do pecado. Cada pessoa precisa reconhecer que ele é responsável pelas suas ações. Eu decido como vou conduzir as minhas ações. Eu decido o que eu vou fazer com o meu pecado, se eu me arrependo ou se eu justifico eles. E aqui eu queria fazer uma quarta aplicação que complementa essa. Cada pessoa precisa ter consciência de suas próprias decisões. Muito embora eu tenha acabado de dizer a vocês que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, muitas vezes não é isso que as pessoas fazem.
Muitas vezes nós preferimos terceirizar. Por exemplo, se eu estou sofrendo por causa do pecado, ao invés de dizer eu estou sofrendo por causa do meu pecado, eu prefiro dizer, olha, porque as pessoas pecaram, eu estou sofrendo. O meu pai comeu uva verde e foi o meu dente que ficou embutecido. É isso que geralmente as pessoas fazem há muito tempo. Elas preferem colocar a culpa nos outros. Ah, o Brasil pecou e eu estou pagando pelo erro do Brasil. Mas só que diante do Senhor, cada pessoa é responsável pela maneira como ela decide viver. Cada pessoa é responsável pela maneira como decide conduzir suas vidas. E isso é um ponto que chama a atenção quando Deus está falando, com, por exemplo, com o profeta Elias. Quando o profeta diz, só ficou eu. E Deus repreende o profeta dizendo, não, tem outras pessoas que são remanescentes fiéis. Você não é o único, não. E às vezes é essa compreensão que a gente precisa ter. Diante de Deus sempre tem gente remanescente fiel, que decidiu ser responsável pelas suas decisões e dizer, não, o caminho da perversidade eu não quero seguir. Ao invés de culpar os outros pelo sofrimento, todos nós deveríamos chorar individualmente diante do Senhor e nos considerar responsáveis pelas nossas próprias decisões. Quinta aplicação. O status espiritual que você possui importa nas intervenções do Senhor. E esta quinta aplicação eu considero ser a aplicação mais importante para um movimento pentecostal. Porque se nós desejamos ver o Senhor fazer grandes coisas em nossa igreja local, em nossa vida pessoal, o nosso status espiritual importa. Não tem como um desobediente, obstinado, querer ver o Senhor fazer grandes coisas por ele. E às vezes nós achamos que essas coisas não importam. Você já percebeu como as pessoas têm uma consciência muito curta em relação a isso? Por exemplo, às vezes a pessoa fica o dia inteiro em casa cobiçando, invejando, brigando, rivalizando, fazendo todo tipo de pecado. Aí ela chega na liturgia da noite, na igreja, e finge que nada aconteceu. Senhor, manda o seu avivamento. Senhor, manda o seu poder. E ali diante do Senhor está um desobediente que sequer quer se ajustar, sequer quer olhar a sua vida espiritual. Este é um problema nosso, gente. Problema nosso. Há um sem número de pessoas que não estão preocupadas com seu status espiritual. Elas estão vivendo as suas vidas e chegam nas oportunidades litúrgicas e esquecem tudo o que estão fazendo. Senhor, me ajuda nos meus negócios. Senhor, e aí, se você quiser um texto desafiador, eu recomendo que leia Isaías 1. Porque Isaías 1 é um desses textos que Deus fala, ó, o status espiritual de vocês importa. O profeta, ele é tão enérgico que ele diz, quem foi que pediu para vocês virem aqui no templo? Quando vocês forem orar, o Senhor vai fechar os ouvidos dele. Quando vocês falarem, Deus não quer nem ouvir a voz de vocês. As ofertas que vocês trazem aqui para Deus tá fedendo no nariz dele. Ele pediu para vocês nem voltarem mais aqui. E a gente vai vendo isso assim, nossa, o que está acontecendo? E aí o profeta responde, porque a mão de vocês está manchada de sangue. Vocês estão corrompendo a justiça. Vocês estão privando os pobres de uma vida digna, trazendo sofrimento a essas pessoas. E aí vocês querem chegar diante do Senhor fingindo que aquilo que vocês fizeram ao longo do dia não importa? Importa, importa bastante. E nós? Quando nós chegamos diante do Senhor, qual é a consciência que nós temos da maneira como nós estamos vivendo? O Salmo 85 nos desafia a chegarmos arrependidos, com pranto e lágrimas nos olhos, confiando no amor leal do Senhor de que Ele pode, antes de fazer qualquer coisa por nós, mudar o nosso status espiritual. Deixarmos de sermos vistos como desobedientes
e passarmos a sermos vistos como o povo da aliança, o povo que Deus ama. Eu espero que este conteúdo tenha ajudado você, se Deus nos permitir. Na semana que vem nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.